Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Mapa da Violência 2012 do Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos revelou crescimento expressivo de assassinatos de jovens até 19 anos nos últimos 30 anos. Para nos falar sobre a chamada epidemia da violência no Brasil contra crianças e adolescentes, hoje recebemos Melina Risso, que é diretora do Instituto Sou da Paz. Obrigada, Melina. Obrigada, senhora. Tem como ser explicado esse crescimento, Melina? 375% da taxa de homicídios contra crianças e adolescentes no Brasil? É difícil a gente achar uma causa única, Maria Lídia. O que a gente observa é que a violência é um fenômeno multicausal e desta maneira a gente deveria tentar entender esse fenômeno. Primeira coisa, quando a gente vai falar de adolescentes e jovens especialmente, a gente vai pensar nessa etapa da vida que o próprio jovem e o próprio adolescente está vivendo. É uma fase de muita mudança, é uma fase que ele está testando uma série de limites e, portanto, o próprio comportamento do jovem, ele pode indicar diferenças nas suas relações. Ele precisa ter comportamentos, grupos, pertencimento, e isso pode ser um olhar para a gente entender o fenômeno. Antes se falava muito que isso era fenômeno de grande cidade, mas esse mapa da violência mostrou que a violência contra crianças e adolescentes no Brasil esparramou. Ela foi para o interior também, em todos os estados brasileiros, uns mais do que outros. Tem exagero nessa afirmação ou é isso mesmo? Generalizou? Não, de jeito nenhum. Inclusive, quando a gente olha os próprios dados do mapa da violência, a gente vai continuar observando concentrações. O que a gente observa como fenômeno é que o foco que tinha a região sudeste, ele de fato reduziu nas capitais, e aí São Paulo, Rio de Janeiro, ele puxa os números para baixo. Mas ele tem uma migração, por exemplo, para o nordeste, norte e centro-oeste, e isso continua concentrado principalmente nas capitais. Então, não é um fenômeno que está absolutamente generalizado e disseminado, mas a gente continua observando os focos, aonde ele está concentrado. Eu vi um trabalho do Instituto Sou da Paz mostrando exatamente que na grande cidade, já que você menciona foco, a periferia é que é o foco. E o ingresso de crianças e adolescentes parece acontecer cada vez mais cedo na vida do crime. Isso acontece mais exatamente nas periferias? Na verdade, talvez a gente não possa fazer essa afirmação de um envolvimento com a criminalidade, até porque o homicídio, ele tem uma dinâmica muito diferente. Ele é fruto, em sua grande maioria, do conflito interpessoal, a relação entre as pessoas e a presença disseminada de armas de fogo, além da cultura da violência. Então, quando você junta esses fatores todos dentro de alguns determinados territórios, a gente observa uma letalidade dessa violência muito maior. Não necessariamente isso tem relação direta com tipos de crime, mas sim com relações e conflitos interpessoais. Mas dessas relações de conflitos interpessoais, havia uma cultura que afirmava com muita certeza que a pobreza é que era um fator desencadeante. E também a questão da miséria, da falta de alimentos adequados, de saúde. Mas o que a gente observa é que o Brasil melhorou muito nesse sentido. O número de mortes por causas naturais diminuiu bastante. A pobreza diminuiu bastante no Brasil e esse número de 300 e tanto % de mortes de jovens e crianças crescendo tanto, né? Então parece que tem um disparate aí na observação de fatores. E o que a gente vai observar é que justamente não é a pobreza que determina os indicadores de violência e principalmente quando a gente vai falar homicídios. Ele tem concentração sim, e aí é disseminação e dispersão muito mais de arma de fogo no contexto brasileiro, onde mais de 70% dos homicídios são cometidos com arma de fogo. Sim, é a segunda vez que você fala em arma de fogo e é claro, eu me lembro daquela imensa campanha onde o Instituto Sou da Paz se destacou bastante por época da aprovação do Estatuto do Desarmamento. E houve toda uma campanha no Brasil para desarmamento, houve colaboração da população. Mesmo assim,
Eu vi que o Ministério da Justiça se refere a que existe muita arma em circulação no Brasil. Então, nesse sentido, ter desarmado não adiantou? Na verdade, o desarmamento é um processo continuado. Não é que você faz o desarmamento uma vez e ele está resolvido. Até porque a gente continua tendo um ingresso muito grande de armas de fogo dentro do mercado. Então, o controle, ele precisa ser feito sempre. A gente teve uma grande campanha em 2004 com uma retirada maciça de armas de circulação e a gente observa uma redução aí nos indicadores todos de uma queda do número de homicídios nesse momento. Agora, a gente precisa continuar implementando o Estatuto do Desarmamento. Só a campanha, ela não resolve. A gente precisa controlar todas as portas de entrada e todos os processos de desvios que continuam tendo. Então, a gente precisa fazer a implementação da lei. Não bastam campanhas. Outro dia, a presidente Dilma até foi muito criticada pela declaração que ela fez, de que um país, uma nação, né, você avalia, importa muito mais, é como ela trata das suas crianças e adolescentes e não o crescimento do PIB. Bom, muito economista falou que isso era um absurdo, etc. Entretanto, houve quem defendesse, entendendo que a presidente tinha toda a razão. Mas e o Brasil, com essa taxa tão elevada dos últimos 30 anos? Este é o testemunho que aqui não se dá prioridade para as crianças e adolescentes? Isso a gente mostra que ainda tem muito a ser feito. Não significa necessariamente uma falta de prioridade, mas o caminho a ser percorrido, ele é grande e ele precisa ser constante. Quando a gente olha os índices de violência cada vez mais atingindo crianças e adolescentes, mostra que ainda é um caminho em construção. Muito obrigada, Melina. Uma boa noite. Boa noite.